Eu não vou deixar você morrer, eu prometo. A primeira vez, Eleanor Brennan tocou a mão de Conrad Caldwell. Ele estava sangrando até a morte. O distante uivo de sirenes ecoou através das abandonadas ruas de Southside Chicago, enquanto chuva martelava no asfalto rachado do beco, onde o mais perigoso homem na cidade jazia morrendo. A bruxuleante luz de um quebrado poste de rua lançou trêmulas sombras através o inconsciente corpo do homem que controlava metade do submundo leste do Mississippi. E ninguém, absolutamente ninguém, acreditava ele sobreviveria esta noite. Ellie, com suas trêmulas mãos ainda em carne viva de esfregar pisos de hotel, e sua gasta jaqueta agora ensopada com seu sangue, ajoelhou-se ao lado dele e sussurrou algo que nenhum médico, nenhum renomado mundialmente cirurgião, nenhum médico particular teria ousado dizer: "Eu não vou deixar você morrer. Eu prometo." Naquele momento, quando o pulso de Caldwell era mal um tremor sob suas pontas dos dedos, quando o metálico cheiro de sangue misturou-se com o caro perfume que ainda agarrava-se ao seu terno rasgado, algo no universo mudou, algo quebrou e reformou tudo de uma vez. Porque Conrad Caldwell, o homem que comandava impérios de jogos de azar e esquemas de proteção através 3 estados, que fazia políticos tremer com um único telefonema, que havia jantado com senadores e enterrado inimigos em covas não marcadas, que nunca havia precisado de ninguém em seus 37 anos de brutal existência, ciência, estava prestes a descobrir que a única pessoa capaz de salvar sua vida era uma assistente de enfermagem de 27 anos que ganhava em 3 meses o que ele gastava em uma única garrafa de uísque. E naquele momento de conexão, enquanto a vida de Conrad pendia por um fio tão fino quanto o próprio destino, o amor começou a tecer sua impossível, perigosa magia. 48 horas antes, Ellie estava limpando o chão do banheiro de um hotel decadente em Humboldt Park, o bairro onde sonhos vinham para morrer e onde 5 estranhos compartilhavam 2 apertados quartos e uma única bruxuleante esperança de sobrevivência. Ela havia chegado em Chicago 18 meses antes, fugindo dos cobradores de dívidas em Boston, deixando para trás uma irmã lentamente morrendo de lupus que precisava de medicamentos que ela não podia pagar, um pai apodrecendo na prisão por matar sua irmãzinha Molly enquanto dirigia bêbado, e um passado que assombrava cada momento acordado de sua existência. Seu certificado de assistente de enfermagem, ganho através de incontáveis noites de estudo sob uma morrendo lâmpada com um estômago vazio e um coração cheio de desesperada determinação, era a única coisa que ela possuía que não podia ser retomada ou tirada. Em Chicago, ela havia encontrado trabalho. Sim, mas ela também havia encontrado a mais profunda solidão que existe nesta terra. A solidão de estar cercada por 8 milhões de almas, ainda assim pertencendo a ninguém e a nenhum lugar. Toda noite depois de exaustivas duplas turnos, esfregando vasos sanitários e esvaziando latas de lixo, ela sentava-se perto da rachada janela de seu congelante apartamento-estúdio e olhava para o cintilante horizonte do centro de Chicago na distância. Aquelas torres de vidro e aço, onde pessoas como Conrad Caldwell viviam, vidas que ela nem podia imaginar, perguntando-se se sua própria vida algum dia significaria algo mais do que mera sobrevivência. Ela não sabia que o destino estava prestes a responder aquela pergunta da maneira mais inesperada e aterrorizante possível. Ela não sabia que em menos de 2 dias ela seguraria em suas mãos manchadas de sangue não apenas a vida do homem que ela havia secretamente vindo para destruir, mas o inteiro futuro de seu próprio coração partido. Se esta história está te prendendo, clique nesse botão de curtir e compartilhe com alguém que ama romance sombrio. E não se esqueça de se inscrever para não perder o que acontece a seguir. Porque o que Eleanor descobre sobre Conrad Caldwell e sobre si mesma mudará tudo o que ela pensava que sabia sobre vingança, redenção
e o perigoso território onde ódio e amor violentamente colidem. Conrad Caldwell abriu seus olhos exatamente uma vez naquela fatídica noite. Por apenas alguns breves segundos antes que a escuridão engolisse sua consciência completamente, seus olhos cinza-aço fixaram-se em Ellie. E naquele instante ela não viu o medo de um homem prestes a morrer, mas o frio cálculo de um ferido predador que ainda estava caçando. Seus lábios moveram-se, sua voz nada mais do que um quebrado sussurro. Não ligue para o 911, ligue para este número. E uma sequência de 10 dígitos escorregou de sua boca antes que sua cabeça caísse contra seu ombro. Ellie sabia que deveria ignorar. Sabia que deveria fazer a coisa certa e ligar para a polícia e uma ambulância como qualquer cidadão decente faria. Mas ela não era uma cidadã decente. Ela era alguém em fuga vivendo sob um nome que não lhe pertencia completamente. E se a polícia viesse, eles pediriam identificação. Eles verificariam seu histórico. Eles descobririam quem ela era e quanto ela devia. Mais do que isso, uma parte mais escura dela sussurrou que esta era uma oportunidade, uma chance de entrar no mundo de Conrad Caldwell. O mesmo mundo que ela havia passado os últimos 18 meses tentando encontrar um caminho para. Então, com as mãos ainda escorregadias com sangue de um inimigo, Ellie pegou o telefone barato de seu bolso e discou o número que ele havia dado a ela. Ele tocou exatamente 2 vezes antes que uma baixa, rouca voz masculina respondesse com uma única palavra. Fale. Ela engoliu e forçou sua voz a permanecer firme. Há um homem que foi baleado em um beco perto da esquina de H.R. Halstead e Quernisset. Eu acho que é Conrad Caldwell. Ele está sangrando muito e eu não sei quanto tempo ele tem restante. A linha ficou em silêncio por exatamente 3 segundos. Então a voz retornou, afiada como uma lâmina cortando o ar. Mantenha ele vivo. Nós estaremos lá em 10 minutos. Se ele morrer antes de chegarmos, você morrerá com ele. A ligação terminou sem um adeus. 10 minutos, Ellie pensou. 10 minutos para manter um homem vivo, enquanto seu sangue estava jorrando mais rápido do que ela podia parar. Ela rasgou a manga de seu casaco, envolveu-a apertado ao redor da ferida no ombro de Conrad e pressionou com todo o peso do seu corpo. Ela contou cada segundo em sua cabeça, cada fraco batimento cardíaco sob sua palma, cada rasa e regular respiração que ele tomava. A chuva continuava caindo sem misericórdia, lavando manchas de sangue através do pavimento. E Ellie sentiu como se o inteiro universo tivesse encolhido para apenas ela, e este morrendo homem em um escuro beco que o mundo havia esquecido. Exatamente 9 minutos depois, 3 elegantes SUVs pretos entraram no beco sem uma única sirene. Faróis cortando através da escuridão como os olhos de monstros caçando presa. Portas voaram abertas e 6 homens em casacos pretos derramaram-se para fora, movendo-se com a precisão de pessoas treinadas para matar ou salvar sob comando. O da frente era um homem em seus 40 e poucos anos, cabelo sal e pimenta cortado curto, um rosto cicatrizado e olhos tão frios quanto alguém que havia visto muita morte para sentir algo mais. Tommy Hoare, o braço direito de Conrad Caldwell, o homem sobre quem Ellie havia lido nos artigos que ela havia coletado, ajoelhou-se ao lado dela, checou o pulso de Conrad em segundos, então emitiu ordens em uma voz monótona. Sem emoção. Coloque ele no veículo, chame Dr. Morrison para a casa imediatamente, prepare a sala de cirurgia. Tudo moveu-se como uma máquina perfeitamente lubrificada. Ninguém gritou em pânico. Ninguém ligou para a polícia. Ninguém perguntou por que seu chefe estava sangrando em um beco. Este era o submundo, Ellie percebeu, onde a lei era algo que eles escreviam eles mesmos e a justiça era medida em sangue. Enquanto Conrad era levantado para o veículo, Tommy virou-se para ela, seu olhar perfurando-a como se lendo cada pensamento em sua cabeça. Quem é você? E por que você salvou ele? Ellie levantou-se, pernas tremendo,
roupas ensopadas com sangue e chuva. Eu sou uma enfermeira. Eu encontrei ele aqui e eu não pude ir embora. Tommy estudou-a por alguns longos segundos que pareceram uma vida, então assentiu. Entre. Você continuará cuidando dele até que o médico diga que ele está estável. Então nós falaremos sobre o que você sabe e o que você quer. Não era um convite, era uma ordem, e Ellie sabia que a partir deste momento não havia volta. Ela subiu no SUV preto, sentou-se ao lado do corpo imóvel de Conrad Caldwell. E enquanto o veículo acelerava para a chuvosa noite de Chicago, ela perguntou-se se ela havia acabado de salvar a vida de um homem ou assinado sua própria sentença de morte. 48 horas antes seu sangue espalhar-se pelo pavimento molhado de um beco do lado sul, Conrad Caldwell sentou-se à cabeceira da mesa na secreta sala de reuniões atrás do restaurante Rosário. O mesmo lugar onde 30 anos antes seu pai havia atirado no primeiro traidor e começado a construir o império que Conrad agora herdava. Ao redor dele sentavam-se 7 homens, os subchefes que controlavam cada braço do império Caldwell, de jogos de azar à proteção, de agiotagem a contrabando. E cada um deles estava olhando para ele como se esperando por uma resposta a uma pergunta que ninguém queria dizer em voz alta. O FBI está apertando o cerco. Tommy Hoare começou em uma voz baixa e seca, como se estivesse lendo o tempo. Eles têm um informante dentro. Alguém vendendo informações. Nas últimas 3 semanas, nós perdemos 2 carregamentos. E 4 homens foram presos antes que o produto jamais chegasse ao seu destino. Conrad não disse nada. Apenas virou o copo de uísque lentamente em sua mão e estudou cada rosto ao redor da mesa. Procurando por um brilho de traição nos olhos de homens que haviam jurado lealdade a ele, ele não encontrou nenhum, apenas medo e ansiedade. O olhar de homens tentando agarrar-se às suas vidas e suas posições. Em um mundo onde lealdade era medida em sangue e silêncio, seu olhar desviou-se para Finn, seu irmão mais novo, sentado na extremidade oposta da mesa com seu familiar, charmoso sorriso e olhos que nunca revelavam o que ele estava realmente pensando. E Conrad perguntou-se se sangue ainda significava algo neste mundo. A reunião terminou sem respostas, apenas ordens emitidas e votos feitos para encontrar o traidor a qualquer custo. Conrad dirigiu para casa sozinho durante a noite, recusando a oferta de Tommy de ir com ele porque ele precisava de espaço para pensar. Ou talvez porque ele estava muito cansado para se importar com sua própria segurança em Nimor. O império que ele havia passado sua vida inteira construindo e protegendo de repente, sentiu-se como uma prisão dourada, onde ele era tanto carcereiro quanto detento ao mesmo tempo. Ele tinha 37 anos, mais rico do que ele poderia gastar em 10 vidas, poderoso o suficiente para que o prefeito atendesse suas ligações às 3h da manhã. No entanto, ele não conseguia lembrar a última vez que ele havia verdadeiramente rido. Na havia morrido 7 anos antes, uma bala destinada a ele rasgando seu coração em vez disso. E desde aquela noite, Conrad não havia permitido que ninguém perto o suficiente para ser ferido por causa dele. Ele havia se tornado exatamente o que seu pai havia querido. Uma máquina fria, sem emoção, um rei sem coroa, governando através do medo em vez do amor. Seu carro estava movendo-se ao longo de uma estrada deserta perto de uma abandonada zona industrial, quando os faróis de 3 caminhões de repente acenderam-se de ambos os lados da estrada. Conrad reconheceu a emboscada 1 segundo antes que o para-brisa explodisse sob uma tempestade de tiros. O motorista foi morto instantaneamente, sua cabeça caindo sobre o volante enquanto Conrad chutou a porta aberta e rolou para fora, puxando sua arma de seu coldre. Ele revidou o fogo, derrubando 2 atacantes antes que a primeira bala rasgasse seu ombro. Dor florescendo como fogo, ele cambaleou para um beco escuro, sangue ensopando seu terno de $4.000. E quando a segunda bala roçou seu peito a apenas centímetros de seu coração, ele desabou entre água da chuva e lixo.
Os atacantes não seguiram. Talvez eles pensaram que ele já estava morto. Ou talvez eles ouviram distantes sirenes de polícia e decidiram que não valia o risco. Conrad jazia lá olhando para o céu noturno de Chicago, velado por pesadas nuvens cinzentas de chuva. E o último pensamento que cortou sua mente antes que a consciência escorregasse para longe não era sobre o império à beira do colapso. Não era sobre o traidor que precisava ser punido, mas uma simples pergunta que doeu até os ossos. Se ele morresse esta noite, alguém verdadeiramente o lamentaria? Ou eles apenas lamentariam a perda do poder e dinheiro que ele havia provido? Ele não sabia que a resposta para aquela pergunta estava prestes a chegar na forma de uma garota de cabelos castanhos, com olhos verdes e mãos gastas pelo trabalho, que se ajoelharia ao lado dele na chuva e sussurraria uma promessa que ninguém jamais havia feito a ele antes. O SUV preto parou antes de um portão de ferro forjado subindo mais de 10 pés de altura. E enquanto o portão lentamente abria-se, Ellie viu pela primeira vez o lugar que homens como Conrad Caldwell chamavam de lar. A propriedade Caldwell sentava-se em Lincoln Park, uma mansão da Era Dourada construída mais de 100 anos atrás por um magnata das ferrovias e mais tarde comprada pela família Caldwell nos anos 70, com dinheiro que ninguém ousava questionar a origem. A casa pairava como uma besta de pedra cinza e tijolo vermelho escuro em meio a terrenos extensos. Suas torres afiadas arranhavam o céu noturno como dedos alcançando um céu que seu dono nunca seria permitido tocar. Quente luz amarela derramava-se de altas e estreitas janelas, lançando estranhas sombras geométricas através da grama ensopada de orvalho noturno, e Ellie sentiu como se estivesse entrando em um castelo gótico das histórias que sua mãe costumava ler para ela antes de morrer. O veículo parou na entrada principal e Conrad foi carregado para dentro em uma maca por 4 homens que se moviam rapidamente e silenciosamente como fantasmas. Ellie saiu, seus sapatos encontrando o caminho de granito com a sensação de cruzar uma fronteira entre 2 mundos. A pobreza a qual ela pertencia e o impiedoso luxo que ela estava invadindo. Ela mal havia cruzado as maciças portas de carvalho quando a voz de uma mulher cortou o ar como uma lâmina. Pare! Ellie congelou e virou-se para a grandiosa escadaria de mármore, onde uma mulher de cerca de 65 anos descia com a postura de uma rainha inspecionando um intruso em seu reino. Margaret Caldwell, a quem a imprensa chamava de a viúva de aço, usava um simples vestido preto cortado à perfeição, seu cabelo prateado preso ordenadamente para cima e seus olhos azul-cinzentos idênticos aos de Conrad, estudaram Ellie com uma fria avaliação não disfarçada. Quem é você? E por que você está coberta com o sangue do meu filho? Meg perguntou, sua voz firme e nivelada, mesmo enquanto seu filho era carregado por ela, pairando entre a vida e a morte. Tommy deu um passo à frente e murmurou algumas breves palavras no ouvido de Meg, e seu olhar mudou, não aquecendo, mas perdendo sua hostilidade aberta, substituído pelo cálculo de alguém pesando se uma nova peça poderia ser útil em seu tabuleiro. Você vai ficar e cuidar de Conrad até que ele esteja fora de perigo, Meg disse. Seu tom não uma oferta, mas uma ordem. Então nós discutiremos o que você sabe e o que você quer manter em segredo antes que Ellie pudesse responder. A voz de um homem flutuou do corredor à direita. Não assuste ela na primeira noite, mãe. Pelo menos deixe ela comer algo primeiro. Finn Caldwell emergiu das sombras com um charmoso sorriso e o passo fácil de um herdeiro que sabia que nunca lhe faltaria nada na vida. Ele era cerca de 5 anos mais jovem que Conrad, bonito de uma maneira mais suave, com cabelos castanhos claros bem penteados e olhos castanhos quentes que contrastavam nitidamente com a frieza de sua mãe e irmão. Eu sou Finn, ele disse, estendendo sua mão para Ellie. Obrigado por salvar meu irmão, embora eu não tenha certeza se ele vale o risco que você correu.
Ellie apertou a mão dele e sentiu uma estranha contradição. A palma de Finn era quente, mas seus olhos eram muito mais frios que seu sorriso. Como se por trás da amizade houvesse uma mente constantemente calculando e avaliando. Tommy conduziu Ellie até o terceiro andar, onde um quarto havia sido convertido em uma sala de cirurgia temporária, com equipamentos que ela só havia visto nos melhores hospitais. Dr. Morrison, um homem grisalho com os olhos cansados de alguém há muito acostumado a reparar feridas que nunca poderiam envolver a polícia, trabalhou sobre o corpo de Conrad com foco absoluto. Você tem experiência médica, Tommy disse, não uma pergunta, mas uma afirmação. Você ficará com ele 24 horas por dia, verificará seus sinais vitais a cada 15 minutos e me relatará qualquer mudança imediatamente. Ellie assentiu, entendendo que ela havia acabado de receber um trabalho que ela não tinha o direito de recusar. Naquela noite, sentada no luxo iluminado por velas do quarto, porque Meg odiava luzes fluorescentes, observando Conrad Caldwell, deitado imóvel na cama com tubos e máquinas anexadas a ele, Ellie perguntou-se se ela estava no céu ou no inferno, e decidiu que era provavelmente em algum lugar no meio, um lugar onde dinheiro e poder não podiam comprar paz, e onde a morte esperava logo além da porta folheada a ouro. 5 dias passaram como um pesadelo sem fim para Ellie. 5 dias de sentar-se ao lado da cama de Conrad Caldwell e contar cada respiração que ele tomava. Cada batida constante do monitor cardíaco, cada gota de medicação escorregando pela linha intravenosa. Ela acostumou-se com o cheiro de antisséptico misturado com o velho carvalho do quarto, acostumou-se com o som dos passos de Tommy verificando a cada poucas horas, acostumou-se com o frio olhar de Meg sempre que ela parava na porta para olhar seu filho imóvel sem nunca entrar. Na tarde do 5º dia, enquanto a suave luz dourada de um outono de Chicago filtrava-se pelas cortinas de veludo vermelho profundo e lançava longas sombras pelo polido chão de madeira, Ellie sentou-se na poltrona ao lado da cama, lendo um velho livro que ela havia encontrado na prateleira do quarto. Ela não percebeu que os olhos cinzentos haviam aberto e estavam observando-a até que uma voz áspera como lixa quebrou o silêncio e disse: "Você não parece uma enfermeira." Ellie assustou-se e deixou o livro cair. E quando ela virou-se, Conrad Caldwell estava olhando diretamente para ela, com uma clareza que parecia impossível para um homem que acabara de retornar da beira da morte. Ele jazia lá fraco e pálido, ainda assim irradiando uma perigosa autoridade que nem mesmo a morte havia conseguido arrancar. Ellie levantou-se e estendeu a mão para o copo de água na mesa. "Você esteve inconsciente por 5 dias. Você precisa beber lentamente." Ela levou o copo aos lábios dele, e Conrad tomou alguns goles cuidadosos, seus olhos nunca deixando o rosto dela por um único segundo. "Quem é você?" Ele perguntou depois de engolir, sua voz ainda rouca, mas mais forte agora. "E por que você está aqui, Eleanor Brennan?" Ellie respondeu, seu tom tão calmo que surpreendeu até a si mesma. "Eu sou quem te encontrou naquele beco. Eu sou quem ligou para Tommy. E eu sou quem te manteve vivo o tempo suficiente para o médico chegar lá." Conrad ficou em silêncio por um momento, seu olhar movendo-se sobre o rosto de Ellie, como se ele estivesse lendo um contrato cheio de cláusulas ocultas. Ele havia conhecido centenas de pessoas em sua vida. Bajuladores, os temerosos, os gananciosos, aqueles que o queriam morto. No entanto, esta garota estava olhando para ele com algo que ele não conseguia decifrar. "Você não tem medo de mim," ele disse, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Ellie inclinou a cabeça e encontrou seus olhos sem piscar. "Devia eu ter? Você está deitado em uma cama em que você nem consegue sentar-se. O que há para ter medo?" Algo brilhou nos olhos de Conrad. Talvez surpresa, talvez divertimento, ou talvez ambos. "A maioria das pessoas tem medo de mim mesmo quando estou dormindo," ele disse. "Eles têm medo do nome Caldwell, medo do que eu posso fazer quando eu acordar." Ellie pousou o copo e olhou para ele, seu olhar firme. "Eu vi você sangrando como qualquer outro homem.
Eu senti seu pulso enfraquecendo sob meus dedos. Eu sussurrei para você quando você não conseguia ouvir nada. E eu sei que por baixo dos ternos caros e do poder aterrorizante, você ainda é apenas carne e osso, capaz de morrer como qualquer outro. Conrad a observou por um longo tempo, tempo suficiente para o silêncio ficar pesado como chumbo. Então ele falou em uma voz baixa e calma. Você me prometeu algo naquela noite. Eu lembro que ouvi antes de perder a consciência. O coração de Ellie começou a acelerar, mas seu rosto não revelou nada. Eu prometi que não deixaria você morrer, e eu cumpri essa promessa. Por quê? Conrad perguntou. Uma simples pergunta carregando um abismo de suspeita e curiosidade. Por que você me salvou? O que você quer? Ellie ficou em silêncio por um momento, então respondeu com meia verdade e meia mentira que ela havia preparado. Eu sou uma enfermeira. Eu não podia ir embora de alguém que estava morrendo. Não importa quem ele fosse. E quanto ao que eu quero agora, eu só quero que você esteja bem o suficiente para eu deixar este lugar e voltar para minha vida. Conrad não acreditou nela. Ela sabia disso, e ele sabia que ela sabia. Mas em vez de pressionar mais, ele apenas assentiu e fechou os olhos, sua voz desvanecendo enquanto a exaustão o puxava de volta para o sono. Você é interessante, Eleanor Brennan. Eu descobrirei quem você realmente é, e você não vai gostar do que eu encontrar. Ellie ficou ali observando-o voltar a dormir e perguntou-se se ela havia acabado de acordar um rei ou libertado um monstro. Então decidiu que com Conrad Caldwell, eles eram provavelmente um e o mesmo. As noites na mansão Caldwell tinham um ritmo próprio que Ellie lentamente aprendeu a reconhecer, começando ao anoitecer, quando Maggie se retirava para seus aposentos particulares e não aparecia novamente até a manhã, seguido pelos passos medidos dos guardas trocando de turno às 10 da noite. E, finalmente, a pesada quietude que se instalava sobre a casa como um cobertor preto da meia-noite até o amanhecer. Ellie se voluntariou para o turno da noite porque ela não queria encarar o olhar avaliador de Maggie ou o sorriso ilegível de Finn durante o dia, e porque a noite era quando Conrad se tornava mais real, quando as paredes que ele havia construído ao redor de si mesmo colapsavam sob o peso do sono e pesadelos. Na primeira noite depois que ele acordou, Ellie estava sentada sob a pequena luminária de mesa lendo, quando Conrad começou a gemer em seu sono, seu corpo torcendo na cama, suor batendo em sua testa, apesar do ar fresco do ar-condicionado. Na. Ele chamou um nome com tanta dor em sua voz que Ellie sentiu como se uma mão invisível tivesse se fechado ao redor de seu coração. Não, não. Aquela bala era para mim. Ela levantou-se e colocou uma mão em seu ombro, balançando-o suavemente. Sr. Caldwell, acorde. É apenas um pesadelo. Conrad deu um sobressalto, respirando com dificuldade, olhos selvagens como um animal caçado. E nos poucos segundos antes que ele percebesse onde estava, Ellie viu algo por trás da fria máscara do chefe da máfia. Ela viu um homem sendo esmagado pela culpa, da qual ele não conseguia escapar, nem mesmo no sono. Conrad olhou para ela e então virou-se sua voz. Você não deveria ter visto aquilo. Ellie sentou-se na cadeira ao lado da cama e falou suavemente. Tão suavemente que surpreendeu a si mesma. Todo mundo tem pesadelos, mesmo pessoas como você. Não é nada para se envergonhar. Conrad ficou em silêncio por um longo tempo, tempo suficiente para Ellie pensar que ele não responderia. Então ele falou em uma voz baixa e distante, como se falando mais para si mesmo do que para ela. Na era a mulher que eu amava. 7 anos atrás, ela morreu por minha causa. Aquela bala era para mim, mas ela se colocou na frente dela. E eu a vi morrer em meus braços sem poder fazer nada. Ellie não disse nada, apenas ouviu, e seu silêncio pareceu extrair as palavras dele como se ele as tivesse segurado em seu peito por muito tempo e elas estivessem se derramando além de seu controle. Desde então eu não deixo ninguém se aproximar, ele disse,
porque estar perto de mim é uma sentença de morte, porque qualquer um que queira me derrubar sempre irá atrás das pessoas que me importo antes que venham atrás de mim. Ellie olhou para ele e disse o que ninguém em seu mundo ousava dizer. Ela escolheu ficar lá. Essa foi a decisão dela. Você não pode carregar culpa pela escolha de outra pessoa pelo resto da sua vida. Conrad virou-se para ela com surpresa não disfarçada, então perguntou: E quanto a você, Eleanor Brennan? De onde você vem? E por que você está sozinha em Chicago em um apartamento decadente em Humboldt Park? Ellie sabia que ele a havia investigado. Ela sabia que ele conhecia pelo menos parte da verdade, então ela deu a ele a versão que havia preparado. Eu sou de Boston. Eu tenho uma irmã mais nova com lupus que precisa de dinheiro para tratamento. Meu pai não está mais por perto, e minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Eu vim para Chicago porque eu precisava de um novo começo em algum lugar onde ninguém me conhecesse. Ela não mencionou Molly, não mencionou seu pai na prisão, não mencionou a esmagadora dívida que a perseguia e certamente não mencionou que ela havia passado os últimos 18 meses coletando informações sobre Conrad Caldwell e seu império. Conrad ouviu e Ellie não sabia o quanto de sua história ele acreditou, mas ele não pressionou mais. Em vez disso, ele disse: Você é mais forte do que parece, Eleanor. Eu vi isso na primeira vez que olhei em seus olhos naquela noite e nas noites que se seguiram. Eles conversaram. Não em longas e profundas conversas, mas em fragmentos de vidas compartilhadas no escuro, histórias de infâncias, de perdas, de sonhos que haviam morrido e esperanças lutando para sobreviver. Conrad falou de seu pai, um chefe impiedoso que o ensinou que a emoção era fraqueza e o amor um luxo que homens como eles não tinham permissão de ter. Ellie falou de sua mãe, dos contos de fadas que ela lia em voz alta antes que o câncer a levasse, de como Ellie havia sido forçada a crescer muito cedo para cuidar de 2 irmãos mais novos, enquanto seu pai se afogava em álcool. Eles não confiavam um no outro. Ellie sabia que ela estava escondendo segredos que poderiam matá-la. E Conrad mantinha sua distância porque ele não se permitiria se importar com ninguém. Mas naquelas horas tranquilas entre a meia-noite e o amanhecer, no quarto iluminado por velas onde a linha entre inimigos e estranhos se tornou tênue, algo começou a enraizar-se no espaço entre eles. Algo perigoso e sem nome, algo que ambos tentaram ignorar, mas não conseguiram impedir de crescer a cada noite que passava. 2 semanas se passaram e Conrad estava forte o suficiente para se sentar, forte o suficiente para andar lentamente pelo quarto com o apoio de Ellie, forte o suficiente para começar a tocar seus negócios de sua cama de doente através de telefonemas, que ela fingia não ouvir. No entanto, ele ainda insistia para ela ficar, alegando que o Dr. Morrison aconselhava supervisão constante, embora ambos soubessem que era uma desculpa e a verdadeira razão vivia em algum lugar naquelas conversas da meia-noite que nenhum dos dois queria nomear. Ellie notou a mudança na maneira como Conrad a olhava. Não mais o olhar de um chefe medindo uma ameaça, mas o olhar de um homem vendo uma mulher. E isso a assustava mais do que qualquer arma jamais poderia. Ela notou a mudança em si mesma também. A maneira como seu coração acelerava sempre que suas mãos se roçavam por acidente. A maneira como ela começou a antecipar o turno da noite em vez de tratá-lo como uma obrigação. A maneira como ela tinha que continuar lembrando a si mesma que este homem estava ligado à tragédia de sua família e ela estava ali por respostas, não por amor. Naquela noite, Conrad sentou-se na poltrona perto da janela, olhando para o jardim escurecido, quando Ellie trouxe-lhe chá de ervas como sempre fazia. Ela colocou a xícara e virou-se para sair quando sua voz a parou. Você deveria ir embora, Eleanor. Ellie congelou, seu peito apertando com um sentimento que ela não queria nomear. Você me quer fora? Conrad virou-se para ela, seus olhos cinzentos à luz da vela como abismos sem fundo. Eu quero você segura, e comigo, você nunca está segura. O homem que atirou em mim ainda está lá fora.
Há um traidor na minha organização que eu ainda não encontrei. E se eles souberem que eu me importo com você, você se torna um alvo. Ellie se aproximou, perto o suficiente para sentir o cheiro de sabonete caro e algo inconfundivelmente dele. Você se importa comigo? Conrad não respondeu, mas a maneira como sua mandíbula apertou e seus olhos escureceram, respondeu por ele. Ellie sabia que deveria recuar, sabia que estava em uma beira perigosa, mas algo mais forte que a razão a puxava para ele como uma gravidade inescapável. Eu não vou a lugar nenhum, ela disse, sua voz mais firme do que ela sentia. Eu prometi que não deixaria você morrer, e eu cumpro minhas promessas. Conrad levantou-se, o movimento provocando uma careta de sua ferida que ele ignorou. E de repente ele estava muito perto. Tão perto que Ellie teve que inclinar a cabeça para encontrar seus olhos. Você não entende, ele disse, sua voz baixa e rouca como o rosnado de uma besta contendo o instinto. Eu sou um monstro, Eleanor. Eu matei pessoas. Eu destruí centenas de famílias. Eu não sou um bom homem e nunca serei. Você deveria correr para o mais longe de mim que puder, enquanto ainda tem chance. Ellie olhou diretamente em seus olhos e disse a única coisa que ela sabia que não deveria. Talvez eu não esteja procurando por um bom homem. O ar entre eles engrossou até que parecia que podia ser cortado com uma faca. E Ellie viu os olhos de Conrad escurecerem de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Uma maneira que fez seus joelhos enfraquecerem e seu coração bater descontroladamente em seu peito. Sua mão levantou-se, dedos ásperos de anos segurando armas, roçando sua bochecha tão levemente quanto a asa de uma borboleta. E Ellie fechou os olhos, esperando o inevitável. Mas o beijo nunca veio. Em vez disso, Conrad puxou sua mão para trás como se ela fosse fogo e ele tivesse acabado de se queimar, sua voz tremendo enquanto ele falava. Vai, Eleanor, volte para o seu quarto agora antes que eu faça algo que ambos vamos nos arrepender. Ellie abriu os olhos e viu a batalha travada lá entre desejo e razão, instinto e controle. E ela sabia que ele estava vencendo, mas por pouco. Ela deu um passo para trás, então outro passo, seu coração ainda acelerado e seus lábios ainda doendo por um beijo que não havia acontecido. Antes de sair do quarto, ela virou-se e disse, Você não é um monstro, Conrad. Monstros não sentem dor, não sentem arrependimento e não se impedem para proteger alguém. Você acabou de fazer os 3. Ela não esperou por uma resposta. Ela saiu e fechou a porta lá atrás de si, então encostou-se na fria parede do corredor e tentou acalmar sua respiração. Ela havia vindo aqui por respostas, por vingança, para destruir aquele homem. Mas agora ela percebeu que estava caindo em algo muito mais perigoso do que jamais imaginara. Ela estava se apaixonando por seu inimigo, e ela não sabia como parar. Na manhã seguinte, enquanto Ellie descia a escada para tomar o café da manhã na cozinha, como fazia todos os dias, a voz de Maggie Caldwell ecoou da sala de estar como um toque fúnebre. Senhorita Brennan, venha aqui. Precisamos conversar. Ellie parou ao pé da escada, seu peito apertando com uma sensação de pavor, então respirou fundo e entrou na vasta sala de estar, forrada com antigas pinturas a óleo e banhada pela luz da manhã filtrada por cortinas de renda branca. Maggie sentou-se em uma poltrona de veludo vermelho profundo, como uma rainha em seu trono. Uma mesa de café de mogno à sua frente, e sobre aquela mesa jazia uma pasta marrom. Ellie imediatamente soube que continha todos os segredos que ela havia tentado enterrar. Sente-se, Maggie disse, seu tom não permitindo recusa. Ellie sentou-se na cadeira oposta a ela e esperou. Sabendo que não adiantava falar primeiro, Maggie era o tipo de mulher que controlava cada conversa e conduziria esta exatamente para onde ela queria que fosse. Eleanor Jane Brennan. Maggie abriu a pasta e leu em uma voz monótona como uma acusação. 27 anos, nascida em Boston, mãe morreu de câncer quando você tinha 12.
pai James Brennan, atualmente cumprindo uma sentença de 15 anos por homicídio veicular enquanto intoxicado. A vítima foi sua própria filha mais nova, Molly Brennan, 13 anos. Parecia que alguém havia socado Ellie no estômago, mas ela manteve seu rosto inexpressivo e esperou pelo que ela sabia que viria a seguir. Maggie virou a página. James Brennan uma vez trabalhou para um de nossos cassinos subterrâneos em Boston. Ele pegou o dinheiro emprestado de nós, não conseguiu pagar de volta e começou a beber mais pesadamente. Na noite do acidente, ele tinha acabado de ser ameaçado por nossa agente por causa de sua dívida. Ela olhou para Ellie, seus olhos afiados como facas. Em outras palavras, você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque você culpa minha família pela morte de sua irmã e pela queda de seu pai. Você veio aqui por vingança. Ellie ficou em silêncio por um longo momento. Então falou com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Você está certa. Eu vim para Chicago porque eu queria entender por que minha família foi destruída. Eu queria descobrir quem era o responsável e olhar nos olhos deles quando perguntasse se eles sabiam o que tinham feito. Mas ela continuou antes que Maggie pudesse interromper. A noite em que eu encontrei seu filho sangrando naquele beco. Eu não sabia que era ele. Eu só vi um homem que estava morrendo e meus instintos como enfermeira não me deixaram ir embora. Tudo o que aconteceu depois disso não era parte do meu plano. Maggie a estudou, pesando, julgando, calculando como uma serpente, decidindo se a presa diante dela valia a pena engolir. Sabe, eu poderia te matar agora, Maggie disse gentilmente, como se discutindo o tempo. Eu poderia chamar Tommy e você desapareceria sem um corpo. Ninguém faria perguntas. Ninguém se importaria. Eu sei, Ellie respondeu. Mas você não está fazendo isso porque se você me quisesse morta, você não me teria sentado para conversar. Maggie sorriu, o primeiro sorriso que Ellie havia visto em seu rosto. Mas não era caloroso. Era o sorriso de alguém que havia acabado de encontrar uma peça útil no tabuleiro. Você é inteligente, Maggie disse. Eu gosto disso. E você está certa. Eu não pretendo te matar. Pelo menos não ainda. Porque você tem algo que eu preciso. Ellie esperou, sabendo que este era o verdadeiro cerne da conversa. Meu filho está mudando. Maggie continuou, sua voz carregando um traço de algo como preocupação. Mais frio e mais afiado. Ele está se tornando suave, deixando a emoção guiá-lo. E em nosso mundo, essa é a maneira mais rápida de morrer. Eu perdi meu marido porque ele confiou nas pessoas erradas. Eu não vou perder outro filho. O que você quer de mim? Ellie perguntou claramente. Eu quero que você fique, Maggie disse. Eu quero que você continue fazendo o que quer que esteja fazendo para fazer meu filho confiar em você. E quando eu precisar, você me dirá o que ele está pensando, o que ele está fazendo, o que ele está sentindo. Você será meus olhos e ouvidos ao lado dele. Ellie olhou para a mulher à sua frente e percebeu que estava entre dois fogos. De um lado, a verdade sobre seu passado que poderia matá-la se Conrad a descobrisse. Do outro, um acordo com a mãe dele que poderia custar-lhe algo ainda mais precioso. E se eu recusar? Ellie perguntou. Então você sabe o que acontecerá? Maggie respondeu. Não como uma ameaça, mas como um fato. Ellie ficou em silêncio por um momento, então assentiu, sabendo que essa era a única maneira de ganhar tempo, de descobrir a verdade e de sobreviver o tempo suficiente para decidir o que ela realmente queria de Conrad Caldwell e de si mesma. 3 dias depois da conversa com Maggie, Ellie estava trocando os curativos de Conrad em um quarto inundado pela luz do sol do fim da tarde, quando ela sentiu que algo estava errado em seu silêncio. Conrad não havia falado durante todo o tempo. Nenhuma pequena história da maneira como eles geralmente compartilhavam, nenhum olhar demorado ao qual ela havia se acostumado. Apenas um pesado silêncio como uma laje de pedra pressionando seu peito. Quando ela terminou de envolver a camada final,
A mão de Conrad de repente fechou-se em seu pulso, não dolorosa, mas firme o suficiente para que ela não pudesse se afastar, e sua voz cortou o ar fria como gelo. James Brennan. As duas palavras atingiram Ellie como balas, e ela soube naquele instante que tudo estava acabado. Ela não tentou se soltar, não tentou explicar. Ela simplesmente ficou ali e encontrou os olhos cinzentos queimando com traição e raiva. Conrad a soltou e levantou-se, movendo-se para a janela com as costas para ela. Eu me perguntava por que você parecia tão familiar, por que o nome Brennan continuava ecoando em minha cabeça toda vez que eu ouvia você falar. Então eu procurei por mim mesmo, sem Tommy, sem ninguém. Eu procurei nossos arquivos antigos e encontrei seu pai. Ellie permaneceu imóvel, esperando pela tempestade que ela sabia que viria. James Brennan, Conrad continuou, sua voz tremendo com algo mais profundo que a raiva. Um motorista e executor ocasional para nosso cassino de Boston pegou $30.000 emprestado e não conseguiu pagar de volta, foi ameaçado, tornou-se alcoólatra e uma noite dirigiu bêbado e matou sua própria filha. Ele virou-se para encará-la e Ellie viu não apenas fúria em seus olhos, mas dor também. Aquela garota era sua irmã, Molly, 13 anos. E você veio aqui porque acreditou que minha família era responsável. Você veio aqui por vingança. Ellie respirou fundo e decidiu que se este era o fim, terminaria com a verdade em vez de mentiras. Você está certa, ela disse, sua voz firme mesmo enquanto seu coração se partia. Eu vim para Chicago porque eu queria entender por que minha família foi destruída. Eu passei 18 meses coletando informações sobre você e seu império. Eu sabia quem você era antes de eu sequer te ver naquele beco. Conrad se aproximou, tão perto que ela podia ver as veias saltando em seu pescoço enquanto ele lutava contra sua raiva. Então, o que foi aquela noite? Coincidência ou um plano? Você sabia que eu estaria lá? Você arranjou para me salvar para que pudesse se aproximar de mim? Não, ele respondeu secamente. Aquela noite foi por acaso. Eu não sabia que você seria emboscado e eu não arranjei nada. Eu salvei você porque eu sou uma enfermeira e eu não podia ir embora de um homem morrendo. Tudo o que aconteceu depois disso não era parte do meu plano. E qual era o seu plano? Conrad rugiu, sua voz trovejante no quarto. Me matar, me destruir ou apenas fazer-me confiar em você para que pudesse me esfaquear pelas costas quando eu não estivesse olhando. Eu não sei, ele gritou de volta, perdendo a compostura pela primeira vez. Eu não sei qual é o meu plano anymore, porque a cada dia que eu fiquei aqui, eu me tornei menos certa do que eu queria. Eu vim aqui com ódio e eu encontrei um homem que não era o que eu imaginava. Eu encontrei você, Conrad riu, amargo e frio. E como isso muda o fato de que você mentiu para mim desde o começo? Que cada conversa, cada momento entre nós foi construído sobre engano. Ellie olhou diretamente em seus olhos e disse o que ela sabia que doeria, mas era verdade. E quanto a você, Conrad? Você nunca mentiu? Nunca manipulou pessoas para conseguir o que queria? Nunca destruiu famílias inocentes por dinheiro e poder? Meu pai era um bom homem? Não. Ele era fraco e alcoólatra. Mas seu império o empurrou para o limite. Seu império é porque minha irmã está morta. Conrad ficou como se pregado no lugar. E Ellie viu algo quebrar em seus olhos. Não mais raiva, mas uma verdade da qual ele havia passado a vida inteira fugindo. Você quer que eu peça desculpas? Ele perguntou, sua voz de repente cansada. Você quer que eu diga que me arrependo do que este império fez? Não, ele respondeu. Eu não quero um pedido de desculpas porque um pedido de desculpas não trará minha irmã de volta. Eu só quero que você saiba que para cada copo de uísque que você bebe, para cada terno caro que você veste, para cada noite que você dorme nesta mansão, há famílias como a minha pagando o preço pelo seu luxo. O quarto caiu em um pesado silêncio, e Ellie sabia que não havia mais nada a dizer. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, ela virou-se uma última vez.
Eu não peço desculpas por vir aqui com vingança em meu coração. E eu não peço desculpas por salvar sua vida naquela noite, pelas noites que conversamos, por qualquer coisa que aconteceu entre nós. Pode ter começado com um engano, mas não terminou assim. Pelo menos não para mim. Conrad não disse nada. Apenas ficou ali olhando para ela com olhos vazios como um homem que acabara de perder algo que não sabia que possuía. Ellie saiu do quarto, desceu as escadas, passou por Maggie, parada no corredor com uma expressão ilegível, e saiu da mansão Caldwell, sem olhar para trás, carregando um coração sangrando e perguntas não respondidas sobre o que havia verdadeiramente existido entre ela e o homem que ela havia vindo para odiar. Ainda assim, estava saindo com algo totalmente diferente. Na noite em que Ellie partiu, Conrad não dormiu. Ele sentou-se no escritório de seu pai, o quarto que ele havia evitado por 17 anos, desde o dia em que o homem morreu, e pela primeira vez abriu as velhas caixas de arquivo que ele nunca quis ver. Centenas de nomes, centenas de rostos em fotografias em preto e branco, centenas de histórias de pessoas que haviam emprestado dinheiro do Império Caldwell e não conseguiam pagar. Ele encontrou o arquivo de James Brennan, uma fina pilha de papéis com uma fotografia de um homem que parecia exausto e quebrado. E Conrad leu cada linha, cada empréstimo, cada ameaça, cada passo para baixo no inferno que seu império havia forçado aquele homem a tomar. Ele não havia assinado aquele empréstimo ele mesmo. Havia sido tratado por subordinados, mas ele era o que estava no topo, o que se beneficiava de cada dólar exprimido da desesperança de outra pessoa. E isso o tornava não menos culpado do que o homem que entregava as ameaças. Conrad serviu-se um copo de uísque, então olhou para o líquido âmbar brilhando à luz da vela e lembrou-se das palavras de Ellie, que a cada copo que ele bebia, havia famílias pagando o preço. Ele colocou o copo sem beber e continuou lendo. Lendo até o sol nascer e a luz da manhã rastejar para o quarto cheio de sombras, onde ele havia se trancado. Ao mesmo tempo, a mais de 1 hora de carro da mansão Caldwell, Ellie sentou-se no chão de seu frio apartamento-estúdio em Hanau Park e chorou pela primeira vez desde o dia em que sua irmã Molly morreu. Ela não sabia se estava chorando pela vingança que ela havia perdido, pelo próprio Conrad, ou pela percepção de que ela havia se apaixonado por um homem que ela nunca deveria ter amado. O apartamento estava exatamente como ela o havia deixado 3 semanas antes, escuro e úmido, com uma rachadura no teto e o som de ratos nas paredes. Mas agora ele parecia mais frio e mais vazio, como se as noites na mansão Caldwell a tivessem arruinado para a vida que ela uma vez chamara de normal. Seu telefone tocou às 7h da manhã. E quando ela viu o número do Hospital Geral de Massachusetts em Boston, seu coração parou por um único segundo. Senhorita Brennan. A voz na linha era fria e profissional. Sua irmã Rosie Brennan foi admitida no departamento de emergência na noite passada. A condição dela piorou significativamente e nós precisamos de um membro da família aqui imediatamente. Ellie sentou-se lá com o telefone pressionado contra sua orelha e sentiu seu mundo desabar. Rosie era tudo o que ela tinha sobrado. A razão pela qual ela trabalhava turnos duplos, a razão pela qual ela nunca havia desistido, não importa o quão difícil a vida se tornasse. E agora Rosie estava deitada em um hospital em outra cidade, e Ellie nem tinha dinheiro para comprar uma passagem de avião para vê-la. Ela verificou sua conta bancária. 47 ossos, não o suficiente para uma refeição adequada, muito menos passagem aérea ou contas médicas. Ela estava sentada lá, indefesa e perdida, quando houve uma batida na porta. Ellie abriu e congelou quando viu Finn Caldwell parado no corredor escuro do prédio de apartamentos. Seu charmoso sorriso completamente fora de lugar contra as paredes descascadas e o cheiro de umidade. "Olá, Eleanor", Finn disse. "Eu ouvi que você deixou a mansão sob circunstâncias menos que agradáveis, e eu pensei que você poderia precisar de um amigo." Ellie não o convidou para entrar.
mas também não fechou a porta. O que você quer? Finn entrou sem esperar por permissão e olhou ao redor do apartamento com desgosto não disfarçado. Eu quero te ajudar, ou mais precisamente, eu quero que nós nos ajudemos. Eu sei que sua irmã acabou de ser hospitalizada e você não tem dinheiro. Eu posso resolver esse problema. Ellie o estudou cuidadosamente. E em troca de quê? Finn sorriu. O sorriso de uma cobra prestes a engolir sua presa. Eu quero informações sobre meu irmão. O que ele está pensando, o que ele está fazendo, o que ele está planejando. Você esteve com ele por 3 semanas e eu tenho certeza que você sabe coisas que são valiosas. Você quer que eu traia Conrad? Ele te disse secamente. Eu quero que você me ajude a proteger minha família. Finn respondeu, sua voz doce como mel, embora Ellie ouvisse o veneno por baixo dela. Meu irmão está nos levando à ruína com decisões cada vez mais emocionais. Alguém precisa salvar o Império Caldwell do próprio Conrad. Ellie olhou para ele por um longo momento nos olhos castanhos quentes que pareciam falsos e no sorriso que nunca os alcançava. E ela soube instantaneamente que Finn Caldwell era muito mais perigoso que seu irmão, porque Conrad pelo menos sabia que era um monstro, enquanto Finn fingia ser bom com uma faca já esperando atrás de suas costas. Não, ela disse, sua voz fria e final. Eu não me importo quanto você pague. Eu não espionarei para você. Os olhos de Finn escureceram por um breve segundo antes que o charmoso sorriso retornasse. Você deveria pensar novamente, Eleanor. Sua irmã precisa de dinheiro. E você não tem outras opções. Eu deixarei a oferta aberta. Quando você mudar de ideia, me ligue. Ele colocou um cartão de visita na mesa e saiu do apartamento, deixando Ellie sozinha com seu desespero e uma decisão que ela sabia que a assombraria, não importa qual caminho ela escolhesse. Uma semana depois que Ellie partiu, Conrad recebeu uma ligação de uma fonte que ele nunca pensou que o contataria. Agente do FBI Marcus Wheeler, o homem que havia perseguido o Império Caldwell por 5 anos e havia se tornado o inimigo jurado da família. Encontre-me na cafeteria na esquina de Clark e Diversity. Sozinho, sem armas, Wheeler disse pelo telefone. Eu tenho informações que você precisa saber. E isto não é uma armadilha. Se eu quisesse te prender, eu teria feito isso há muito tempo. Conrad sabia que poderia ser uma armadilha, mas a curiosidade e um profundo senso de pavor o empurraram para o encontro. Wheeler sentou-se no canto do café com uma xícara de café preto frio, seu rosto marcado com a exaustão de um homem que havia passado sua carreira caçando sombras. E quando Conrad tomou o assento à sua frente, Wheeler deslizou um envelope marrom pela mesa. Abra, Wheeler disse. Você não vai gostar do que está dentro. Conrad abriu o envelope e sentiu seu sangue congelar quando viu as fotos de vigilância. Seu irmão Finn encontrando Victor Kovac em um armazém nos arredores de Chicago. Finn trocando documentos com um dos mais próximos tenentes de Kovac. Finn apertando as mãos com o inimigo como se fossem parceiros de negócios de longa data. Seu irmão está vendendo informações para Kovac há 6 meses. Wheeler disse que ele foi quem armou a emboscada para te matar. Ele quer o trono e ele não quer esperar. Conrad olhou para as fotos e sentiu algo quebrar em seu peito, não seu coração, porque ele não tinha certeza se tinha um sobrando para quebrar, mas sua última crença restante em sangue. Em família, no significado da palavra irmão. Por que você está me contando isso? Conrad perguntou, sua voz áspera. Porque eu odeio Kovac mais do que eu te odeio. Wheeler respondeu sem hesitação. E porque quando vocês pessoas se matam, meu trabalho fica mais fácil. Considere isso um presente de um inimigo comum. Conrad deixou o café e ligou para Tommy. Encontre Finn agora. Mas quando os homens de Tommy chegaram à cobertura de Finn na Gold Coast, ela estava vazia, roupas sumiram, contas bancárias esvaziadas e um telefone deixado na cama como um insulto final. Finn havia desaparecido na escuridão com os segredos que ele havia vendido,
E Conrad sabia que seu irmão agora estava do outro lado da linha. Não mais sangue, mas um inimigo. Ao mesmo tempo, através da cidade, Ellie estava voltando para seu apartamento depois de um turno da noite em uma clínica ilegal no lado sul, onde ela havia encontrado trabalho sem papelada, quando uma van preta parou na calçada ao lado dela. Ela percebeu o perigo, um segundo tarde demais, quando dois homens pularam e a agarraram. Uma mão cobriu sua boca antes que ela pudesse gritar, e uma agulha mergulhou em seu pescoço com algo que fez o mundo embaçar rapidamente. Antes que ela perdesse a consciência completamente, ela ouviu a voz de um homem com um pesado sotaque do leste europeu. Caldwell virá procurá-la, e quando ele vier, estaremos prontos. Ellie afundou na escuridão com seu último pensamento fixado em Conrad, nos olhos cinzentos dos quais ela havia se afastado, e na amarga verdade de que ela poderia morrer sem nunca dizer a ele o que ela havia acabado de admitir para si mesma. 3 horas depois que Ellie desapareceu, o telefone de Conrad tocou e um vídeo chegou de um número desconhecido. A tela mostrava Ellie com as mãos amarradas, a boca com fita, olhos verdes arregalados de medo, olhando diretamente para a câmera, enquanto a voz de Viktor Kovac vinha fria como a própria morte. Caldwell, eu tenho algo que você quer. Se você a quer viva, venha sozinho ao velho armazém em Gary, Indiana, à meia-noite. Não traga ninguém. Não chame a polícia ou ela morrerá muito lentamente e com grande dor. Conrad assistiu ao vídeo e sentiu algo que ele acreditava morto há muito tempo acender em seu peito. Não amor, mas o terror absoluto de um homem prestes a perder a única coisa que restava que ainda dava significado à sua vida escura e violenta. Ellie acordou na escuridão com uma dor maçante, latejando em seu pescoço, onde a agulha havia perfurado sua pele, e o gosto metálico de sangue em seus lábios, onde ela havia mordido quando foi arrastada para dentro da van. Demorou alguns segundos para seus olhos se ajustarem à luz fraca e percebeu que estava em um pequeno quarto, provavelmente um antigo escritório dentro de um armazém abandonado com paredes de concreto cinza e uma única lâmpada de teto balançando acima. Suas mãos estavam amarradas atrás das costas, com braçadeiras de plástico apertadas o suficiente para entorpecer seus pulsos. Mas suas pernas estavam livres, e ela estava sentada em uma cadeira de madeira batida, em vez de acorrentada a uma parede como nos filmes que ela havia visto uma vez. A porta de metal rangeu aberta e um homem entrou, alto com cabelos branco-prateados e olhos azuis frios como gelo, seu rosto esculpido com ângulos afiados do leste europeu e o sorriso de alguém acostumado a infligir dor aos outros. Viktor Kovac. Ellie adivinhou o chefe ucraniano que ela havia ouvido Tommy mencionar em telefonemas que ela havia fingido não ouvir. A garota de Caldwell. Kovac disse, seu sotaque pesado, mas seu inglês impecável. Ou, mais precisamente, a garota que Caldwell está fingindo não se importar. Mas eu o conheço. Eu sei como ele olha para você nas imagens de vigilância que meus homens enviaram de volta. Ele virá por você. Eu não sou a mulher dele, Ellie disse, sua voz rouca de sede, mas firme. Eu deixei a mansão Caldwell há mais de uma semana, e nós não falamos desde então. Ele não virá por mim. Kovac riu, o som seco como folhas esmagadas. Você mente bem, mas não bem o suficiente. Finn me contou tudo sobre o jeito que seu irmão olha para você, sobre como ele mudou quando você estava perto, sobre como ele diz seu nome em seu sono sem saber que alguém está ouvindo. Ellie sentiu seu coração apertar com aquilo, mas ela manteve seu rosto inexpressivo, em vez disso estudando o quarto, marcando a porta, a pequena janela no canto e o zumbido distante de máquinas industriais. Kovac a interrogou pelas próximas 2 horas, perguntando sobre as operações de Conrad, reuniões que ela poderia ter testemunhado, chamadas que ela poderia ter ouvido, mas Ellie realmente não sabia muito. E o que ela sabia, ela decidiu que iria para o túmulo com ela. Ele não a bateu.
Não a torturou da maneira que ela havia imaginado, porque Kovac era mais inteligente que isso. Ele sabia que Ellie só era valiosa enquanto ela permanecesse intacta como alavanca. Uma refém machucada tornaria Conrad imprudente, senão mas uma morta era inútil. Quando Kovac a deixou sozinha com um único guarda fora da porta, Ellie começou a trabalhar. Ela lembrou-se de fragmentos que havia captado durante seu tempo na mansão Caldwell, incluindo o fato de que Tommy sempre rastreava a localização de Conrad através de um aplicativo em seu telefone, e que Conrad fazia o mesmo com as pessoas que ele se importava sem lhes dizer. Ela não sabia se Conrad havia colocado um rastreador em seu telefone, mas ela sabia que ele havia sido levado quando ela foi agarrada. E se ela tivesse sorte, ainda estava em algum lugar neste armazém. Ela começou a fazer barulho, fingindo entrar em pânico, gritando por água para o banheiro, exigindo falar com Kovac. Qualquer coisa para forçar o guarda a abrir a porta e entrar. Quando ele entrou com uma expressão irritada e uma garrafa de água, Ellie notou seu telefone saindo do bolso de sua jaqueta, provavelmente guardado como um troféu ou destinado a ser vendido mais tarde. Ela fingiu beber e então tossiu violentamente, forçando o guarda a se inclinar mais. E naquele momento, ela viu o que precisava ver. O telefone ainda tinha energia e a luz de notificação estava piscando, o que significava que estava ativo. E se houvesse software de rastreamento, ele ainda estava transmitindo um sinal. Ela só precisava que aquele telefone permanecesse perto dela o tempo suficiente para Conrad encontrar a localização. E ela faria qualquer coisa para sobreviver até que isso acontecesse. Não porque ela confiasse que ele viria, mas porque ela se recusava a morrer nas mãos do inimigo de seu inimigo sem ver o homem que ela amava uma última vez. Conrad estava em seu escritório, olhando para o sinal GPS piscando na tela de seu laptop. Um pequeno ponto vermelho enterrado em uma zona industrial abandonada em Gary, Indiana. O lugar onde a mulher que ele havia tentado empurrar para fora de sua vida estava sendo mantida por seu inimigo. Ele havia instalado o aplicativo de rastreamento no telefone de Ellie em seu primeiro dia na mansão. Um hábito paranoico pelo qual ele nunca imaginou que seria grato. E agora esse hábito poderia ser a única coisa a mantê-la viva. Tommy estava ao lado dele, seu rosto tenso. Chefe, Kovac tem pelo menos 20 homens lá. Nós podemos mobilizar pessoas suficientes, mas será um banho de sangue, e não há garantia de que ela sobreviverá. Conrad sabia que Tommy estava certo. Invadir o covil de Kovac com força igual era uma aposta 50-50. E a vida de Ellie não era algo em que ele estava disposto a apostar. Ele precisava de outra maneira. Uma maneira que ele nunca pensou que sequer consideraria. E quando ele pegou o telefone e ligou para o agente Wheeler, ele soube que estava cruzando uma linha da qual não poderia voltar. Wheeler, Conrad disse quando a ligação conectou. Eu preciso de apoio do FBI para uma incursão em um local em Gary, Indiana, dentro de 3 horas. Kovac está lá com uma refém. A risada seca de Wheeler estalou pela linha. E por que eu te ajudaria, Caldwell? Você acha que o FBI é seu exército particular? Porque eu vou te dar o que você quer. Conrad respondeu, sua voz fria e final, como se estivesse assinando sua própria sentença de morte. Testemunho. Eu testemunharei contra Kovac e sua rede. Eu te darei evidências suficientes para colocá-lo atrás das grades para o resto da vida. Em troca, você me dará imunidade temporária e apoio tático para a incursão desta noite. A linha ficou em silêncio por um longo momento, e Conrad podia imaginar Wheeler ponderando a oferta, calculando se aquilo era uma oportunidade ou uma armadilha. Apenas Kovac, Wheeler finalmente perguntou. Kovac, quem você quiser da rede dele, Conrad respondeu. Mas não minha gente, não minha família. Essa é a condição. Ele sabia que estava pedindo demais, mas aquilo era uma negociação
e ele precisava manter o máximo que podia. Houve outra pausa. Então Wheeler disse, certo, mas eu quero mais uma coisa. Você encerra a agiotagem e fecha os cassinos subterrâneos completamente e permanentemente. Esse é o preço para eu fazer vista grossa para o resto do seu império. Conrad fechou os olhos e pensou no que Wheeler estava exigindo. Agiotagem e jogos de azar representavam quase 40% da receita do Império Caldwell. Eles eram a fundação que seu pai havia construído. A espinha dorsal do poder da família por 3 gerações. Então ele pensou em Ellie, em seus olhos verdes, quando ela lhe disse que a cada copo de uísque que ele bebia, havia famílias pagando o preço. E ele percebeu que isso poderia não ser um sacrifício, mas uma libertação. Uma libertação do peso da culpa que ele havia carregado sua vida inteira sem nunca admitir. Concordado, Conrad disse. Envie sua equipe para o ponto de encontro em 2 horas. Nós coordenaremos um ataque em 2 frentes, e eu quero prioridade absoluta na segurança dos reféns. Quando a ligação terminou, Tommy olhou para ele com uma expressão que Conrad nunca havia visto antes. Uma mistura de choque e respeito. Você acabou de desistir de quase metade do império por uma mulher. Tommy disse, seu tom não julgador, apenas afirmando um fato. Conrad não olhou para ele, seus olhos fixos no ponto vermelho piscando na tela. Não por uma mulher, Tommy. Pela única mulher que já me olhou nos olhos e não teve medo. Pela única mulher que já me disse que eu não era um monstro. E porque pela primeira vez em minha vida, eu quero acreditar que ela estava certa. À meia-noite em Gary, Indiana, o velho armazém de uma siderúrgica que havia falido 20 anos antes, jazia silencioso na abandonada zona industrial como uma besta adormecida. Inconsciente de que uma tempestade estava prestes a estourar, Ellie não havia desperdiçado o tempo esperando para ser resgatada. Ela havia passado as últimas 4 horas esfregando silenciosamente as braçadeiras de plástico contra a borda afiada da cadeira de madeira podre em que estava sentada, quebrando um fio de cada vez, enquanto fingia cochilar sempre que o guarda olhava pela pequena janela de vidro na porta de metal, quando o primeiro tiro quebrou o silêncio da noite. Ellie estava quase livre. Apenas alguns fios ainda seguravam seus pulsos, e ela torceu os braços com cada grama de força que tinha até que cedessem. O guarda entrou em pânico e correu para fora para ver o que estava acontecendo. E essa foi toda a oportunidade que Ellie precisava. Ela se levantou, pernas dormentes de sentar por muito tempo, vasculhou o quarto em um punhado de segundos preciosos e encontrou uma barra de ferro enferrujada no canto. Não uma arma ideal, mas o suficiente para se defender. Lá fora, o inferno havia eclodido. Conrad liderou seus homens do leste enquanto a equipe SWAT do FBI sob Wheeler invadiu do oeste, formando uma pinça apertada ao redor do reduto de Kovac. Tiros explodiram sem parar, como fogos de artifício mortais. Vidro estilhaçou-se. Homens gritaram. Corpos caíram no frio chão de concreto. Conrad moveu-se pelas sombras com sua arma na mão e seu coração batendo forte no peito. Não por medo, mas por saber que Ellie estava em algum lugar dentro deste labirinto de aço e concreto e ele tinha que alcançá-la antes que fosse tarde demais. Tommy permaneceu ao seu lado como uma sombra leal, derrubando os homens de Kovac com a fria precisão de um assassino profissional. Eles estavam avançando em direção à antiga ala de escritórios, onde o sinal GPS localizava Ellie, quando uma voz familiar chamou por trás deles. Irmão. Conrad virou-se e viu Finn parado no fim do corredor, com sua arma apontada diretamente para ele. O rosto de seu irmão contorcido com um ódio e loucura que Conrad nunca havia visto antes. Você sempre teve tudo, Finn disse, sua voz tremendo com 32 anos de raiva enterrada. Pai amava você, mãe tinha orgulho de você, o mundo inteiro ajoelhava aos seus pés, e eu era apenas a sombra, o irmão mais novo inútil que ninguém lembrava. Conrad manteve sua arma abaixada, sua voz firme mesmo,
enquanto seu coração se partia. Eu nunca quis isso, Finn. Eu nunca quis que você se sentisse assim. Se você tivesse me dito, talvez as coisas pudessem ter sido diferentes. É tarde demais, Finn rugiu. Tarde demais para desculpas. Tarde demais para a família. Hoje à noite, um de nós morre, e eu vou garantir que não seja eu. Finn puxou o gatilho, mas Conrad se moveu. A bala rasgou seu ombro com uma queima de dor que não o derrubou. Conrad disparou de volta, não no coração de Finn, mas na perna dele, e Finn desabou, gritando enquanto a bala rasgava sua coxa. Conrad passou por seu irmão sangrando no chão e chutou a arma de Finn para fora do alcance. Eu não estou te matando, Conrad disse, sua voz cansada e triste. Não porque você merece viver, mas porque eu não vou carregar mais sangue de família em minhas mãos. Você será julgado e pagará pelo que fez, mas você viverá. Ele virou-se enquanto Finn gritava maldições atrás dele. E Tommy ficou para trás para garantir que Finn não escapasse antes que o FBI chegasse. Conrad correu em direção à ala dos escritórios, e quando ele abriu a porta de metal para o quarto onde Ellie havia sido mantida, ele a encontrou parada ali com a barra enferrujada nas mãos e dois dos homens de Kovac inconscientes a seus pés. Ellie olhou para ele, cabelo selvagem, rosto machucado, mas seus olhos verdes ainda brilhando com a vida e resiliência que ele amava desde o primeiro momento em que a viu. Você está atrasado, ela disse, sua voz rouca, mas carregando aquele conhecido toque de humor seco. Eu quase terminei o trabalho sozinha. Conrad deu um passo em direção a ela, e pela primeira vez em sua vida, ele não sabia o que dizer. Cada pedido de desculpas, cada explicação, cada confissão alojada em sua garganta, como se a própria linguagem o tivesse abandonado no momento mais crítico. Em vez disso, ele apenas ficou ali olhando para ela. E Ellie viu em seus olhos cinzentos algo que ela nunca tinha visto antes. O medo de um homem que quase perdeu o que mais importava. O alívio de alguém recém-salvo. E amor cru e imperfeito, mas mais real do que qualquer coisa que ele já sentira. Sinto muito. Conrad finalmente conseguiu, sua voz quebrando como se as paredes que ele havia construído sua vida inteira estivessem desabando. Sobre seu pai, sobre sua família, sobre tudo. Sinto muito. Ellie abaixou a barra de ferro e se aproximou, colocando sua mão áspera de trabalho contra a bochecha dele, e disse o que ela havia carregado por semanas. Eu sei, e eu te perdoo, não pelo que você fez, mas por quem você escolhe ser a partir deste momento. Lá fora, os tiros haviam silenciado, e as sirenes da polícia uivavam pela noite, sinalizando que a batalha havia terminado. Mas para Conrad e Ellie, um novo capítulo havia apenas começado. O amanhecer surgiu sobre Gary, Indiana, com uma pálida luz dourada derramando-se sobre o armazém, agora transformado em uma cena de crime envolta em fita amarela e luzes vermelhas e azuis piscantes da polícia. Victor Kovac jazia morto em seu escritório no segundo andar. 3 balas em seu peito disparadas da arma de um agente do FBI quando ele escolheu resistir em vez de se render, encerrando 20 anos de construção de um império criminoso com uma morte desprovida de glória. Finn Caldwell foi carregado para uma ambulância algemado. Sua ferida na coxa grosseiramente enfaixada, seus olhos encontrando os de Conrad uma última vez antes que as portas se fechassem. E naqueles olhos castanhos não havia mais ódio maníaco, apenas o vazio oco de alguém que havia apostado tudo e perdido tudo. Wheeler aproximou-se de Conrad enquanto ele estava sentado nos degraus fora do armazém com Ellie ao seu lado, ambos exaustos e silenciosos. Nós precisamos conversar sobre o acordo, Wheeler disse, sua voz despojada de sua hostilidade usual e carregando apenas o cansaço de um homem que também não havia dormido. Conrad assentiu e levantou-se, olhando para Ellie uma última vez antes de seguir Wheeler para um veículo do FBI estacionado nas proximidades.
E ela entendeu que esta era uma batalha que ele tinha que enfrentar sozinho. A negociação durou 3 horas enquanto Ellie era levada para o hospital para avaliação. E quando Conrad finalmente saiu do veículo do FBI, ele havia assinado um acordo que mudaria tudo. Ele testemunharia contra o que restava da rede Kovac, fornecendo evidências e documentação das operações do sindicato ucraniano nos últimos 5 anos. Em troca, ele recebeu imunidade para si mesmo e para aqueles leais a ele, com a condição de que todas as operações de agiotagem e jogos de azar subterrâneos fossem encerradas permanentemente dentro de 6 meses. Era quase metade do Império Caldwell, quase metade da fortuna que 3 gerações haviam construído com sangue e lágrimas. No entanto, Conrad concordou sem hesitação, porque ele sabia que era o preço não apenas para salvar Ellie, mas para salvar sua própria alma. Quando ele retornou à mansão Caldwell naquela tarde, Maggie estava esperando na sala de estar com uma expressão ilegível. Eu ouvi sobre Finn, ela disse, sua voz calma, embora Conrad visse suas mãos tremendo ligeiramente. Eles dizem que ele será acusado de traição, conspiração para cometer assassinato e uma lista de outros crimes. Ele poderia passar 20 anos ou mais na prisão. Sinto muito, Conrad disse. Eu não tive escolha. Se eu não tivesse atirado nele, ele teria me matado. Maggie ficou em silêncio por um longo momento. Então ela fez algo que Conrad nunca pensou que veria. Ela se aproximou e colocou a mão em sua bochecha da maneira como ela costumava fazer quando ele era criança. Antes que ela se tornasse a viúva de aço, antes que ela esquecesse como amar. Eu sei, ela disse, sua voz tremendo com emoções que ela havia enterrado por décadas. Eu sei que você não teve escolha. E eu sei que Finn escolheu seu próprio caminho. Eu estava cega demais para ver o que estava acontecendo bem na minha frente. Ocupada demais controlando tudo para lembrar que meus filhos precisavam de amor. Não apenas proteção. Conrad olhou para sua mãe e pela primeira vez em muitos anos. Ele não viu a viúva de aço, mas uma mulher enlutada que havia perdido um filho para a escuridão da qual ela não podia puxá-lo de volta. Eles também me contaram sobre seu acordo com o FBI, Maggie continuou, sobre você desistir de quase metade do império. Seu pai teria ficado furioso se ainda estivesse vivo. Mas ele não está, Conrad respondeu. E eu não sou ele. Eu não quero mais construir um império sobre os ossos de famílias inocentes, mãe. Eu vi as consequências do que fazemos, e eu não posso continuar fingindo que não importa. Maggie o estudou por um longo tempo, então assentiu lentamente. Então faça o que você precisa fazer. Eu estarei com você, não porque eu concorde com tudo o que você faz, mas porque você é meu filho e eu já perdi muito. Eu não vou perder você também. Não foi perdão total, nem aceitação incondicional. Mas para a família Caldwell, foi nada menos que um milagre. Os meses que se seguiram foram o período mais difícil da vida de Conrad Caldwell. Não por causa da violência ou perigo, mas porque ele foi forçado a enfrentar algo muito mais aterrorizante do que tiros, julgamento público e a traição de pessoas que uma vez confiaram nele. O julgamento contra a rede Kovac começou em março e se estendeu por 4 longos meses. E toda semana, Conrad subia ao banco das testemunhas para relatar o que ele sabia sobre as operações do sindicato ucraniano, as reuniões secretas, os acordos de bastidores, as mortes que ele havia testemunhado ou ouvido falar de segunda mão. Ele não era obrigado a testemunhar contra sua própria gente. Essa havia sido uma condição do acordo, mas ele ainda tinha que falar sobre ex-aliados, homens que haviam feito negócios com os Caldwells e Kovac por anos, e que agora o olhavam dos bancos dos réus com olhos cheios de ódio e traição. No submundo, a reputação de Conrad foi destruída sem reparos. Ele foi rotulado de dedo duro, rato, um traidor que havia vendido os seus para salvar a si mesmo. Mas Conrad não se importava mais. Ele estava exausto pelas regras daquele mundo.
exausto por fingir que a honra criminosa significava algo nobre. Ellie permaneceu ao lado dele durante tudo isso. Não como uma amante, porque eles nunca falaram sobre o que havia acontecido entre eles, mas como uma amiga, uma companheira, alguém que o havia visto em seu pior e ainda escolheu permanecer. Ela sentava na última fila do tribunal todos os dias, sem dizer nada. No entanto, sua presença sozinha era suficiente para Conrad saber que ele não estava sozinho. Eles não se tocaram, não falaram de sentimentos, não fizeram promessas, porque ambos sabiam que precisavam de tempo para curar, para entender o que eles realmente queriam, para se reconstruir antes de tentar construir algo juntos. Ellie voltou para Boston 2 semanas depois do resgate para cuidar de Rosie. E Conrad silenciosamente pagou todas as contas hospitalares e custos de tratamento, sem Ellie nunca saber, organizando-o através de Tommy, de modo que parecia ser um programa de assistência médica em vez de dinheiro de seu próprio bolso. Mesmo assim, Ellie voou de volta para Chicago toda semana para o julgamento, viajando de um lado para o outro como se a distância de 1000 milhas não significasse nada. E Conrad entendeu que aquele gesto falava mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. 6 meses se passaram como um longo e turbulento sonho. Finn foi sentenciado a 22 anos de prisão por conspiração para cometer assassinato e espionagem em nome de uma organização criminosa estrangeira. Meg visitou seu filho mais novo uma vez atrás das grades e nunca mais voltou, dizendo que precisava de tempo para perdoar e não sabia se tinha tempo suficiente restante para fazê-lo. O Império Caldwell encolheu dramaticamente à medida que os cassinos subterrâneos foram fechados e a agiotagem foi completamente erradicada. Mas Conrad focou-se em expandir empreendimentos legítimos, imóveis, restaurantes e investimentos que seu pai havia uma vez descartado como insuficientemente lucrativos. Ele não era mais o chefe do crime mais poderoso de Chicago, mas ele também não era mais o monstro que ele acreditava ter sido forçado a se tornar. Uma noite em setembro, depois que a sessão final do julgamento havia terminado, e Conrad sentou-se sozinho em seu escritório, olhando para o horizonte de Chicago, cintilando com luzes, seu telefone vibrou com uma mensagem de Ellie. Eu estou de volta em Boston. Rosie está muito melhor. Os médicos dizem que ela pode viver uma vida normal se continuar o tratamento. Obrigado por tudo. Mesmo se você pensar que eu não sabia, eu sabia. Eu sempre soube. Conrad leu a mensagem e sorriu pela primeira vez em meses, então digitou de volta. Você merece felicidade, Eleanor. Tanto você quanto Rosie merecem. Espero que a encontre. Ele não disse que sentia a falta dela. Não disse que a amava. Não disse que toda noite ele pensava nela antes de dormir, porque ele sabia que ela precisava de espaço. E ele precisava provar que realmente havia mudado, não com palavras, mas com a vida que ele escolheu viver a partir daquele momento. Aquele inverno em Chicago chegou mais cedo e mais rigoroso que o normal. Neve cobrindo as ruas já em novembro e temperaturas caindo abaixo de 20 graus nas noites mais frias. Conrad havia completado 6 meses de prisão domiciliar na semana anterior. O monitor eletrônico em seu tornozelo finalmente removido por um oficial de liberdade condicional com um rosto impassível. E pela primeira vez em meio ano, ele podia sair dos portões da propriedade Caldwell sem pedir permissão a ninguém. 6 meses confinado dentro de sua própria casa lhe deram tempo mais do que suficiente para pensar sobre o que ele havia feito, o que ele havia perdido e o que ele queria para o futuro. O Império Caldwell era agora apenas uma sombra de seu antigo auge. Receitas caíram mais da metade desde que as operações subterrâneas foram fechadas, e muitos dos homens que uma vez se ajoelhavam diante dele haviam se afastado para novos mestres. O que restou, no entanto, estava mais limpo. O Caldwell Restaurant Group estava expandindo para 3 novas cidades. O braço imobiliário estava gerando lucros constantes
E pela primeira vez na história da família, seus livros podiam resistir ao escrutínio de qualquer autoridade fiscal. Tommy permaneceu ao seu lado, leal como sempre. Embora o homem de 45 anos tivesse transicionado para o papel de um diretor de segurança legítimo, em vez de um executor das regras do submundo, Maggie ainda vivia na propriedade, mas ela havia mudado de maneiras sutis que apenas aqueles próximos a ela notariam. E em algumas noites de inverno, ela sentava-se com Conrad para tomar chá e lhe contava histórias sobre seu pai que ela nunca havia compartilhado antes, sobre o homem que ele era antes que o poder e a escuridão o engolissem por completo. Em Boston, a mais de 1000 milhas de Chicago, Ellie estava reconstruindo sua vida peça por peça. Rosie estava muito melhor graças a um novo programa de tratamento que o hospital forneceu através de um fundo de assistência. Ela ainda não sabia que Conrad havia arranjado, e as irmãs haviam se mudado para um modesto, mas quente e limpo apartamento de 2 quartos em Jamaica Plain, que verdadeiramente pertencia a elas. Ellie havia voltado para a escola, terminou o programa de enfermagem que ela havia abandonado anos antes, e agora estava trabalhando em uma clínica comunitária em Roxbury, cuidando de pacientes sem seguro que se pareciam muito com quem ela havia sido antes que o destino a levasse para um escuro beco do lado sul em Chicago. Ela e Conrad não haviam falado desde aquela última mensagem 6 meses antes. Não porque eles se odiassem ou se esquecessem, mas porque ambos precisavam de tempo para se tornarem melhores versões de si mesmos antes de confrontar o que havia acontecido entre eles. Isso não significava que eles não pensavam um no outro. Conrad ainda seguia notícias de Ellie através de um contato discreto que ele contratou para garantir que ela e Rosie estivessem seguras. E Ellie ainda lia artigos sobre o julgamento Kovac, o colapso do Império Criminoso e o homem que havia sido um temido chefe da máfia agora tentando viver uma vida comum. Na véspera de Natal, Ellie sentou-se perto da janela do apartamento, observando a neve cair sobre as ruas de Boston, e pensou em Conrad, em seus olhos cinzentos naquele quarto de armazém em Gary, Indiana, em sua voz instável quando ele pediu desculpas, na mão áspera que uma vez havia acariciado sua bochecha na noite em que quase se beijaram. Rosie sentou-se ao lado dela com 2 canecas de chocolate quente e perguntou suavemente se ela ainda estava pensando nele. Ellie não respondeu, apenas olhou para as luzes de Natal piscando nos galhos nus das árvores, seu coração cheio de perguntas sem respostas claras. Você deveria ligar para ele, Rosie disse. A vida é muito curta para desperdiçar esperando que outra pessoa se mova primeiro. Se você o ama, então diga a ele. E se você não ama, então deixe ir e continue vivendo. Mas não fique presa no meio assim para sempre. Ellie olhou para sua irmã e sorriu tristemente. Quando você ficou tão sábia, desde que você foi para Chicago e me deixou para enfrentar a vida sozinha? Rosie respondeu com um sorriso brincalhão. As pessoas crescem rápido quando não há mais ninguém para se apoiar. Naquela noite, Ellie deitou-se na cama olhando para o teto, pensando nas palavras de Rosie, e perguntando-se se ela era corajosa o suficiente para fazer o que sua irmã sugeriu, se ela ousaria voltar para Chicago e encarar o homem de quem ela havia se afastado, e se ela ousaria acreditar que eles mereciam um final diferente daquele que o destino parecia ter escrito para eles. Na véspera de Ano Novo, enquanto fogos de artifício começavam a explodir sobre o céu de Boston e o riso dos vizinhos flutuava pelas finas paredes, Ellie ouviu uma batida na porta. E quando ela abriu, Conrad Caldwell estava parado ali em um casaco preto empoeirado de neve. Seus olhos cinzentos contendo tudo o que ele não havia sido capaz de colocar em palavras por um ano inteiro. Ele não a havia avisado, não havia ligado, não havia enviado uma mensagem porque ele sabia que se o fizesse, ela poderia recusar vê-lo, e ele perderia a coragem que lhe havia levado meses para reunir. Ellie ficou ali olhando para ele em silêncio. E naquele momento tranquilo,
Ambos entenderam que este era o ponto de virada. O momento em que eles escolhiam seguir em frente juntos ou se afastavam e seguiam caminhos separados para sempre. Ela o convidou para entrar, e eles sentaram-se um de frente para o outro na pequena sala de estar que Ellie e Rosie haviam transformado em um lar, enquanto Rosie discretamente desaparecia no quarto para dar-lhes privacidade. "Por que você veio aqui, Conrad?" Ellie perguntou, sua voz nem fria nem quente, apenas a genuína curiosidade de alguém que havia esperado demais. Conrad olhou para ela e falou lenta e cuidadosamente, como se pesando cada palavra. Ele havia vindo porque ele havia passado 1 ano tentando esquecê-la, e ele havia falhado. Porque toda noite ela era a última pessoa em que ele pensava antes de dormir. E toda manhã ela era a primeira pessoa em sua mente porque ele a amava. Eleanor Brennan. E ele estava exausto de fingir que não. Ellie sentiu seu coração acelerar, mas ela não deixou a emoção a levar. "Você sabe o quão difícil isso será?" ela perguntou. "Você é um ex-chefe da máfia com um passado manchado de sangue, e eu sou a mulher que uma vez veio a você buscando vingança pela minha família. Nós não somos um conto de fadas, e nunca seremos." "Eu sei", Conrad disse. "Eu sei que haverá noites em que eu acordarei de pesadelos, e você terá que me puxar de volta. Eu sei que as pessoas sussurrarão sobre meu passado quando olharem para nós. Eu sei que haverá momentos em que você estará zangada com o que o Império Caldwell fez à sua família, e tudo o que poderei fazer é aceitar essa raiva. Eu sei de tudo isso, e eu ainda quero tentar porque a vida sem você é 1000 vezes mais difícil." Ellie ficou em silêncio por um longo momento. Então ela fez a pergunta final. "Você se arrepende? Salvar-me, desistir de metade do seu império, tudo o que você sacrificou?" Conrad encontrou seu olhar sem hesitação e disse, "Nunca, nem por um segundo. Você é a melhor coisa que já me aconteceu, e eu desistiria de tudo de novo se tivesse que fazer." Ellie levantou-se, deu um passo mais perto, e pela primeira vez desde a noite em que quase se beijaram na propriedade Caldwell, ela se permitiu fazer o que seu coração desejava há 1 ano. Ela o beijou suavemente no início, então mais profundamente enquanto ele a puxava para seus braços. E naquele momento, com fogos de artifício explodindo fora da janela e um novo ano começando, eles escolheram um ao outro. Não porque eram perfeitos, mas porque não eram e ainda queriam tentar. 5 anos depois, em uma tarde de outono em Chicago, Ellie estava na varanda do penthouse que ela e Conrad haviam comprado juntos, observando sua filha de 4 anos, Molly, nomeada em homenagem à irmã que ela havia perdido, brincando na sala de estar com Rosie, que agora estava totalmente saudável e trabalhando como gerente em um dos restaurantes da família Caldwell. A vida deles não era perfeita. Havia noites em que Conrad ainda acordava de pesadelos sobre Na e as pessoas que ele havia matado. Momentos em que Ellie ainda sentia a sombra do passado. Quando ela olhava nos olhos de seu marido, discussões sobre parentalidade, trabalho e as centenas de pequenas coisas que todo casal enfrenta, mas eles sempre encontravam o caminho de volta um para o outro. Sempre lembravam o quanto haviam sacrificado para estarem juntos. E isso fazia cada dificuldade valer a pena. Maggie havia falecido 2 anos antes de doença cardíaca. Mas antes de morrer, ela havia segurado sua neta e dito a Conrad que estava orgulhosa dele, não por um império ou poder, mas por ter a coragem de mudar. Finn havia sido libertado no ano passado após uma sentença reduzida por bom comportamento. Mas ele não havia contatado Conrad, e Conrad não o havia procurado. Algumas feridas eram profundas demais para curar, e às vezes amor significava deixar ir e permitir que a outra pessoa seguisse seu próprio caminho. Conrad entrou na varanda ao lado de Ellie, passou um braço em sua cintura e perguntou gentilmente no que ela estava pensando. Ellie encostou a cabeça em seu ombro e disse que estava pensando na noite em que ela o havia encontrado naquele beco, sobre a promessa que ela havia feito a ele,
que ela não o deixaria morrer e ela havia cumprido. Conrad beijou o cabelo dela e sussurrou que ela não apenas o manteve vivo, ela havia lhe dado uma razão para viver. A história de Conrad Caldwell e Eleanor Brennan não era um conto de fadas com um final perfeito. Era a história de duas pessoas feridas que se encontraram na escuridão e escolheram caminhar para a luz juntas. Uma história sobre perdão, redenção e escolher o amor mesmo quando era difícil e doloroso. E isso foi o que a tornou mais real do que qualquer conto de fadas. A lição que ela oferecia era que ninguém é perfeito. Ninguém é sem um passado. Ninguém está livre de erros que desejaria poder desfazer. Mas o que importa é quem escolhemos nos tornar a partir de hoje. Se escolhemos amor ou ódio, perdão ou ressentimento, e se acreditamos que as pessoas podem mudar ou fechamos nossos corações para sempre. Se esta história te tocou, se te emocionou, se você viu uma parte de si mesmo na jornada de Conrad e Ellie, por favor, inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ouvir histórias como esta todos os dias. Gostaríamos muito de saber como esta história te fez sentir, se ela te lembrou de alguém em sua própria vida, e se você acredita no poder do perdão e do amor. Então, deixe um comentário abaixo e compartilhe o que está em seu coração. Nós lemos cada mensagem e valorizamos verdadeiramente cada uma. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir esta história do começo ao fim. Desejamos a você e sua família boa saúde, felicidade e amor todos os dias. Adeus e nos vemos no próximo.